Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Estou aqui. Oi, Tatiane. Oi, Maiane. Devagarinho a gente vai aguardando o pessoal que... Deixa eu parar um pouquinho essa música. Devagarinho a gente vai aguardando o pessoal que está chegando aí. Nós vamos entrar ao vivo com a diretora da ABRH do Rio Grande do Sul, Nair Gomes. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre comunicação assertiva. Vou ajustar o tema aqui. Só um minuto, gente. Só um minuto aqui. Já vi aqui que a BRH entrou. Voltar aqui. Muito bem, estamos voltando aqui. Agora já clicou aqui. Ok, visualizar. Aqui o convite da BRH. Tira ao vivo com a ABRH. Já estamos entrando aqui. Renata, Zaya, Célia, Kleber, todos muito bem-vindos. Nair! Olá, tudo bem, Olá! Alessandra? Que bom te ter conosco, querida. Ai, É, que maravilhoso estar aqui com é, vocês. Olha que oportunidade que vocês me é, presentearam nesta sexta-feira. Estou muito é, feliz de estar aqui. Na verdade, né, Alessandra, nós estamos muito felizes de ter aqui conosco, né? A BRH, ela sempre proporciona, né, trazer temas que sejam relevantes, que sejam da atualidade. E através dessa forma, né, nós encontramos uma maneira de favorecer que a gente possa ter esses encontros, né? E continuar multiplicando conhecimentos e compartilhando ideias e provocando, né, Alessandra? Como é o caso até da tua pergunta, você está satisfeito com a sua comunicação, já instiga, né, as pessoas a virem estar conosco, né, para realmente estarem podendo responder essas questões, né? Então, eu acho que a gente já tem aqui, podemos ir começando, né, Alessandra? Podemos. Já Então, estamos a então tá ótimo. 14h59, já temos 10 pessoas nos acompanhando. Olha só, Maravilha. falta ainda acho que um minutinho, né, Uhum. para o nosso horário. Então, meu nome é Nair, né, eu sou diretora da BRH, já estou aqui na BRH há 16 anos, né? E ocupo uma posição de diretora de certificações, né? E eu estou tendo hoje um desafio, estou estreando nas lives, né, contigo, né, Alessandra? E a Maravilha. BRH sempre provocando também nós, os diretores, papéis diferenciados, né, ao longo do nosso tempo aqui. E isso é o que nos instiga e nos provoca. Então, eu te agradeço mesmo a tua presença, tu estares aqui com a gente, né? Nós temos já algumas pessoas que já estão conosco, e eu queria poder também te apresentar, né, Alessandra? A Alessandra Smanioto, ela é CEO do Instituto Mentor Coaching, ela é mentora, né, de líderes e coaches, tem uma vasta experiência nessa área de mentoria, de coaching, desenvolvimento de lideranças, é uma administradora de empresas, é professora em cursos de pós-graduações, palestras motivacionais de liderança. Enfim, é uma pessoa que, além de ser muito parceira nossa aqui da BRH, está sempre com a gente, né, Alessandra? Temos em ti uma parceirona, né? Legal. E então estamos querendo então conversar contigo. E a gente, assim, né, quando nós fizemos o convite a ti, realmente queríamos poder responder um pouco essa questão da comunicação, que é um tema assim que tão recorrente, né? Parece que ainda tem muita coisa. E a gente sempre tem muito a conversar e a falar e a praticar, né, com a comunicação, né? Então, que a gente pudesse, né, conversando contigo, assim, poder entender um pouco como é que a gente pode trabalhar essas questões, né? Da própria comunicação, essa comunicação assertiva que a gente ouve, né? Muito o nome, e talvez a gente não tenha tanta clareza do que significa comunicação assertiva, né? E e quanto que ela vai ao encontro do que nós colocamos na nossa chamada, né? Que é a questão da provocação dos conflitos, das dificuldades, e podemos também olhar tanto nas questões pessoais, né, nas nossas relações, porque os nossos relacionamentos eles estão em todos os campos, né, das nossas ações, né, tanto no profissional como no pessoal. E como é que a questão da comunicação transita nisso, né? Depois vamos conversando ao longo, assim, incluindo os nossos convidados, né? E a gente convida vocês, né, que estão entrando agora conosco, que também nos tragam perguntas, nos tragam questões, né, para que a Alessandra possa, então, estar atendendo, né, as demandas desse público que hoje está conosco.
Alessandra, contigo. Então, o que é essa tal dessa comunicação assertiva, né? Que a gente ouve tanto. A gente sempre coloca sobrenomes, né, nos assuntos que a gente gosta de falar. Então, eu sou apaixonada por comunicação, eu treino pessoas na área da comunicação para serem melhores oradores, para líderes poderem fazer melhores apresentações. Então, assim, todo mundo sempre fala que tem uma certa dificuldade de comunicação, que muitas vezes ele acredita que não é tão bom em comunicação, e aí a gente precisa fazer um diagnóstico para entender o que é essa tal da comunicação. Então, eu sempre falo que a comunicação é o oxigênio das relações. Então, quanto mais assertivo nós formos na nossa comunicação, maior vai ser a nossa interação com as pessoas, vai ser melhor o nosso relacionamento entre líder e colaborador, entre empresas, entre pares, parceiros, colegas de trabalho, como um todo. Então, a comunicação, a gente pode dizer assim, que é o oxigênio das relações. Agora, nós temos comunicação não violenta, temos comunicação efetiva, comunicação assertiva, né? E tudo isso tem o intuito de dizer que a comunicação ela é importante, que ela é um tema primordial a ser discutido dentro das organizações, porque você tem uma experiência muito parecida com a minha. Nós temos experiências parecidas, formações parecidas, né? Currículos parecidos, atendemos empresas e a gente sabe que um dos maiores gaps, um dos maiores gargalos dentro das organizações é a falha da comunicação, né? E falha porque pode ser a questão da comunicação oral, que as pessoas não conseguem se expressar como gostariam, porque a comunicação ela perpassa não só pelas coisas que você fala, mas é pelo seu gesto, é pelo movimento corporal, é pelo movimento do olhar, né? A sua expressão facial e as palavras, o tom de voz. Então, assim, ser um bom comunicador, um comunicador assertivo, é aquela pessoa que compreende esses movimentos todos, que a comunicação ela pode ser verbal ou não verbal, mas que principalmente nós transmitimos a comunicação o tempo todo. Transmitimos a comunicação na nossa forma de nos vestir, na nossa forma de nos enxergarmos, na nossa autoestima. Transmitimos a comunicação quando a gente fala, quando a gente escuta de verdade as pessoas. Então, a comunicação assertiva, ela perpassa muito mais do que o tema comunicação. Se a gente pensar o que é comunicação, comunicação é realmente conseguir transmitir a informação de forma que o outro compreenda o que está sendo dito. Não é o que eu quis falar, mas é o que o outro compreendeu. E é importante que a gente consiga entender que a nossa comunicação ela está sendo eficaz, está sendo assertiva e que não seja violenta, para que a gente tenha um nível de assertividade maior dentro do processo. E para isso, então, você tem que olhar como você se comporta, como você age, como que você transmite a comunicação, primeiro em você, depois no outro, se o outro ele está conseguindo te compreender de forma assertiva, e aí eu trago isso para dentro da organização, né? Como o líder se comunica, as pessoas estão compreendendo a sua linguagem, a equipe se comunica, a comunicação ela é estimulada, existe confiança, porque comunicação também é sentimento, também é emoção. Então a comunicação assertiva é tudo isso, Nair, e é tão fantástico entender de comunicação como aprender e se desenvolver nessa importante habilidade nesses tempos difíceis que a gente está vivendo. Uhum. E correlacionando agora a questão da comunicação, falasse os tempos difíceis, e de fato nós estamos numa situação que nunca foi vivida e que tem muitos questionamentos e muitas dúvidas, né? As pessoas, como elas, essa relação que hoje, né, como mesmo falasse, que a gente se comunica através de vários aspectos, e como nós estamos privados de algumas desses aspectos que a gente valoriza e que realmente nos comunicamos, né? Porque agora nós estamos nos comunicando através de uma telinha, né? E talvez tenhamos que aprender a como nos comunicar com a riqueza, né, da proximidade, né, daquele olhar, do toque, da proximidade, efetivamente, que hoje ela está assim, né? Eu também estou super próxima de você, e você está aí na sua casa, e eu estou aqui na BRH, né? Então, e nós estamos próximos desse grupo que está aí, que nós temos já 21 pessoas que estão nos acompanhando. Então, como é que é essa questão de desenvolver essa comunicação, agora nessa época da pandemia,
e desse normal que é esse que vai ficar aí por um bom tempo, né? E como é que é essa questão da comunicação frente a isso, Então, Alessandra? a pandemia afastou as pessoas e aproximou as pessoas. Olha que De fato, interessante, né? um Afastou paradoxo, parece, né? um Parece paradoxal, paradoxo. né? E é, né? E hoje mesmo eu estava lendo um conteúdo para publicar nas redes sociais e disse que não existe especialista de algo inédito. É, Então, quando a gente fala de pandemia, a gente tem médicos, a gente tem políticos, a gente tem o governo, a gente tem profissionais da saúde, a gente tem especialistas nas suas áreas, mas eu não vejo pessoas especialistas em trabalhar dentro de uma pandemia, que é o que a gente está percebendo. O que eu percebi, o que eu tenho feito e o que eu tenho visto nas empresas. Num primeiro momento, eu já trabalho há muito tempo de forma online, atendo o Brasil todo, empresas, enfim. Num primeiro momento, as empresas ficaram muito preocupadas com este afastamento das pessoas. Então, essa falta de integração, a troca mais por videoconferência, uma ligação, ou muitas vezes um WhatsApp, mas faltou muito aquele calor humano, a aproximação das pessoas. Eu acho que foi um momento muito difícil, os primeiros 15 dias, que as pessoas tiveram muita dificuldade nesse primeiro momento para poder se adaptar a esse novo cenário que a gente está vivenciando. Eu percebi que muitas pessoas não sabiam usar a tecnologia e, por conta disso, eu trabalhei muito forte em auxiliar, inclusive empresas, para eles poderem ter acessos a sistemas e plataformas online para reunião, para videoconferências, e isso fez com que a gente conseguisse estreitar um pouquinho mais as relações. Então, as empresas trabalharam forte na questão de manter as pessoas próximas, mesmo em home office, mesmo à distância. E, ao mesmo tempo, a gente está tendo acesso a pessoas que a gente não tinha antes. Então, hoje, eu consegui desenvolver, dentro desse momento, uma rede de relacionamentos muito maior do que eu tinha antes, em nível de Brasil, fora do Brasil. Por quê? Porque as pessoas começaram a ter o hábito, desenvolver o hábito de usar melhor essas ferramentas online. Então, a videoconferência, o Zoom, o telefone e assim por diante. Algumas empresas que estão ainda em home office, tem algumas que fizeram algumas escolhas, por exemplo, o Instituto Ayrton Senna é uma empresa que eu atuo, e eles decidiram que até final de agosto eles vão todos trabalhar em home office. Então, eu achei muito bacana a política que eles adotaram de aproximação, né? Eles fazem jantar à luz de telas. Olha que bacana, né? É uma forma de integrar a sua equipe. Então, todo mundo se conecta ali com uma ferramenta online, cada um na sua casa, jantando e conversando com os colegas de trabalho através da telinha. Eu achei algo super bacana. Já vi algumas pessoas fazer a sexta-feira do boteco online, né? Onde cada um pega o seu vinho, a sua cerveja, a sua bebida, ou até mesmo um copinho de água, né? A bebida que a pessoa gosta de tomar, e ali integrar e bater um papo. Então, as pessoas estão encontrando outras formas de se aproximarem e, por conta disso, construir uma comunicação mais assertiva. Então, eu falo assim, pessoas que não se falavam antes começaram a falar com mais frequência porque estão tendo o hábito de estar usando melhor as redes sociais. E dentro das organizações, eu vejo um esforço muito grande para trabalhar a integração entre áreas, entre setores. Reuniões gerenciais hoje acontecem online, né? Então, é sala virtual, onde as pessoas têm a capacidade de poder externalizar a apresentação de conteúdo. Só que migrar do presencial para o online realmente é uma mudança de hábito, uma mudança de costume, e as pessoas precisam aprender. Elas precisam, muitas vezes, saber usar até o microfone, abrir o microfone, fechar o microfone, abrir a tela, compartilhar a tela. Então, muitos precisaram de treinamento, de treinarem as suas equipes com relação ao uso dessas novas tecnologias, mas eu vejo uma agilidade na adaptação muito grande. Eu vejo que o brasileiro tem essa capacidade de resiliência muito grande, né? Todo mundo sofreu muito pelos primeiros 15 dias e depois todo mundo foi se adaptando e foi interagindo e foi fazendo acontecer. Então, na medida do possível, as empresas estão se adaptando dentro desse novo normal. Eu entendo também que, de novo, não existe especialista de
algo que nunca existiu, mas eu já trabalhava com grandes players em São Paulo, eles já estavam reduzindo consideravelmente a sua estrutura física de escritórios para as equipes administrativas, para as equipes de projetos, e reduzindo, por exemplo, 50% da capacidade física, onde algumas pessoas trabalhavam segunda, quarta e sexta, outras pessoas trabalhavam terça, quarta e quinta, e o espaço, a mesa era compartilhada, a mesa já não era mais de ninguém, salas já não eram mais de ninguém, onde você poderia utilizar a mesa do outro, a sala do outro, dependendo do momento que você estava ali. Eu acho que para São Paulo, mesmo que São Paulo tenha sofrido muito em função de ter sido, né, o epicentro do Covid-19 no Brasil, eu acho que São Paulo já estava com uma mente muito mais aberta. O interior dos estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, qualquer estado, eu acho que teve um sofrimento maior de adaptação, tanto para as empresas, porque até o proprietário, que a gente atende empresários que são donos, até mesmo gestores, todos ainda um tanto quanto analógicos em determinados momentos. Então a gente precisou treinar, a gente precisou desenvolver, mas eu digo para ti assim, para as pessoas que estão aqui nos assistindo, que a gente está muito bem. Eu vejo assim o Brasil muito adepto da tecnologia, a gente só teve que acelerar. O ano passado eu dava muita palestra sobre o futuro do trabalho na era da inovação, né? E o futuro do trabalho é hoje, né? É hoje. A tecnologia, a inovação, as novas ferramentas, softwares. Então, a gente está aprendendo junto. Eu acho que é isso que as empresas estão fazendo conosco, como consultores, treinadores, mentores. A gente está aprendendo junto, nesse novo formato, nesse novo modelo de comunicação. Uhum. E Alessandra, e a questão assim das lideranças, tocasse um pouco na questão das lideranças, né? Que entendes que o brasileiro tem mais flexibilidade, que está se adaptando, tem que treinar, mas ele teria que treinar, mas ele também não sabe lidar com isso, né? Então, como é que está vendo essa questão assim até do grau um pouco até de sofrimento, né? Que essas lideranças estão, né? Porque também mudam o modelo de controle, né? Para relações de mais confiança também, né? Porque quando você está mais próximo, né? A questão da comunicação também é muito mais próxima. Você agora, a tua comunicação é mais à distância, né? Então, tem mais uma relação de mais confiança que você precisa construir com a sua equipe, com seus colaboradores, né? E quando você está mais próximo ali do lado, você tem o olhar, você tem a proximidade, né? E como é que fica assim, a questão da relação do próprio líder, né? Como é que ele, líder, precisa treinar a sua equipe com essa forma, né, mais fluida, né, de relação de confiança, quando ele também não tem essa aprendizagem muitas vezes, né? Como é que tu que atendes muitos líderes, né, de empresas, né, de empresas multinacionais, de grandes empresas nacionais, como é que você está vendo isso, né? Então, até o teu trabalho de coach, né, de mentora, né? Como é que eles estão lidando com o que eu penso, né? E estou te questionando assim, o quanto também tem de sofrimento, por um lado, uma facilidade, né? Porque as atividades elas puderam ter continuidade nessa forma, mas ao mesmo tempo tem aí um custo, né? Um investimento, né? Emocional, né? Porque a emoção ela vem, né? O sofrimento, a dor, enfim, ela vem, então a pessoa sente, né? E, ao mesmo tempo, ela tem que estar lidando com essas equipes, com essa forma não desconhecida, né? E estando, né, com as equipes, produzindo, atendendo metas, né? Reduzindo, às vezes até, né? Mas como é que é isso, assim? Como é que tu vira isso? Até nos teus atendimentos, né? Com as empresas que tu estás próxima, né? Então, eu tô achando maravilhoso a construção que os líderes têm feito com as suas equipes. Mas, assim, eu acredito, assim, tá sendo um momento difícil, mas para mim tá sendo um momento muito maravilhoso de perceber o quanto as pessoas crescem na complexidade. Então, os líderes, no cenário complexo, eles estão se reinventando. Aquele líder inseguro, que muitas vezes tinha muito controle, muito processo, muito pouca delegação ou falta de confiança no processo de delegação, ele vai ter que confiar nas pessoas automaticamente, né? Então, por conta disso, se não existe confiança, não existe trabalho remoto. Esse é o fato.
Cobrar horários hoje da equipe fica muito complicado. Por exemplo, uma mãe de família que os filhos não estão na escola, na creche, e durante o dia a família está ali em casa, está no meio do dia e a criança está ali, ela vai precisar atender a criança chorou, se machucou, precisa fazer um tema, que hoje as aulas também estão online. Então a mãe está tendo que se dedicar, até porque as nossas secretárias do lar também estão, né, em processo de reclusão em função da doença como um todo. Então, o líder ele precisa confiar no seu time e ele precisa fazer acordos de entregas. As pessoas elas estão sendo medidas hoje pelas entregas e pela sua capacidade de entrega. Ou seja, se você tem 5 horas, se você vai trabalhar 3 horas, 4 horas, 5 horas ou 10 horas, isso não importa. O que importa é você entregar aquilo que foi combinado. Claro que com muita parcimônia, com muito cuidado, sabendo dentro das condições que a pessoa tem de realizar isso tudo. Mas se eu fizer o meu trabalho das 4 às 10 da noite, eu conseguir fazer a entrega, isso é um acordo entre líder e liderado. Eu teria tranquilidade de dizer para a pessoa que trabalha comigo, que tem filhos, olha, eu sei que até as 4 horas da tarde você não tem condições de fazer uma reunião online. Então, eu viabilizaria a reunião com a minha equipe a partir das 16 horas, tendo em função e consideração do momento que essa pessoa está enfrentando. Isso se chama empatia, empatia social e, ao mesmo tempo, um aumento da confiança do líder na sua equipe. O líder precisa confiar, relação de confiança agora em home office, em momento de pandemia, ela é primordial, acreditar nas pessoas que elas são capazes, desafiá-las, né, acordar metas e cobrar por entregas, o delivery. Quanto você consegue entregar daquilo que eu preciso? Se a pessoa está em home office, ela está conseguindo fazer a entrega, então está 100%, não tenho que me preocupar que horas é o intervalo no meio do expediente, ou se ela para tomar o café, ou para atender um filho. O que importa realmente é a entrega. E se ela está fazendo a entrega, 100%. Eu acho que a liderança ela precisa trabalhar nisso e esse momento de pandemia, enfim, do que a gente está vivendo, está servindo para os líderes desenvolverem muito forte, né, algumas habilidades extras, né? Como eu delego e confio, como eu monitoro resultados, como eu tenho uma empatia maior para que eu possa me colocar no lugar daquela mãe ou daquele pai ou daquela situação que aquela pessoa vivencia, né? Então eu vejo assim que nós vamos sair nesse sentido. Os líderes têm se desenvolvido e têm sido muito compreensivos com relação ao cenário que está instalado. E uma coisa muito interessante, eu vejo empresas falando que as suas equipes têm produzido muito melhor, né? Esse novo normal para nós, eu acho que está sendo muito positivo e muitas empresas já vão adotar. Pelo que eu sei de informação, em torno de 70% das empresas que entraram em home office, elas vão adotar pelo menos uma jornada parcial, algo nesse sentido, para aquelas funções específicas que a pessoa não precisa estar ali às 8 horas e alguma coisa por dia, porque ela consegue fazer as entregas através da sua casa. Então, os líderes mais conservadores ainda estão resistindo, mas os líderes que são rápidos estão vendo isso como uma oportunidade. A equipe tem crescido muito e tem se desenvolvido bastante. Uhum. Até em termos de produtividade, né, que tem se visto assim, é que as pessoas têm trabalhado muito, né, em home office e realmente as entregas têm sido efetivas, digamos assim, né? Mas eu fico pensando assim, quanto que a comunicação assertiva nesse momento me parece mais ainda relevante, né, Alessandra, frente a isso, né? O quanto que a comunicação assertiva se torna ainda mais importante, porque até a Caterine Minella até colocou aqui assim, um pouco assim, que é importante que a pessoa compreende, né? Como ela compreende, como ela entende, né? O que fica no outro daquilo que o líder, né, o outro comunica, né? Então, como é que se certifica disso, né? Como é que tem esse cheque, digamos assim, dessa questão na comunicação, né? Em primeiro lugar, eu acho que a clareza, né? Quanto mais clara e transparente for a sua comunicação, quanto mais objetivo você for no que você passa para a equipe e com orientações claras e precisas, vai fazer com que a comunicação flua de forma mais assertiva.
também é muito importante que, como a gente falou, não é o que você fala, é como o outro escuta. Eu acho que isso é fundamental. E algumas pessoas da equipe, elas precisam de uma ligação. Eu brinco, né? Se a pessoa não compreendeu direito, pega o telefone e liga. E a gente começou a usar mais, voltou a usar ligação, porque a gente estava muito utilizando mensagens, né? WhatsApp, Telegram, outras ferramentas que a gente, até mesmo o e-mail, a gente estava usando pouco. E eu acredito que isso fez despertar de novo a necessidade de ouvir a voz da pessoa do outro lado, para ter certeza que a pessoa compreendeu. Então, hoje nós temos vários mecanismos de nos comunicarmos, mas é a forma que a outra pessoa tem mais facilidade. Então, às vezes, um colaborador precisa de uma ligação para ter mais clareza, o outro precisa de um e-mail mais detalhado, o outro com uma mensagem objetiva é o suficiente. Então, a comunicação, ela precisa ser focada pela necessidade do outro, pela forma como o outro gosta de se comunicar. Então, o líder e nós, como empreendedores, empresários, enfim, a gente precisa estar em constante orientação nesse sentido de ter a certeza que a gente está no caminho certo. Agora, para que haja uma boa comunicação, é muito importante que haja uma escuta ativa, porque não é só falar, é escutar. Então, o grande segredo da comunicação é escutar o que o outro tem a nos dizer, para identificar se existem dúvidas, se existem gaps na nossa comunicação, se eu estou sendo falho em determinado momento, é fazer a checagem, né? Que a gente fala emissor, receptor, o canal, a mensagem e o feedback da comunicação, né? Então, a checagem da comunicação pelos meios online, que é o que nós estamos utilizando, é muito importante. Você compreendeu? Ficou alguma dúvida? Existe algo mais que eu possa contribuir para te ajudar a ficar mais clara a informação que eu estou passando? E eu acho que é uma via de duas mãos, onde você emite, mas também você precisa ter uma escuta ativa de ambos os lados. É a sensibilização e entender que nós estamos num novo momento e esse novo momento precisa de um esforço maior para que a comunicação ela flua. Uhum. E dentro das organizações, assim, eu participo de um grupo do RH Executivos, então muitas vezes a gente troca muitas mensagens e ali estão grandes executivos das empresas aqui do Sul e trocando assim muitas figurinhas, né? Assim, como é que vocês fazem, como é que está a tua empresa, como é que tá... Isso tem sido tipo, uma forma também das empresas, me parece que dentro dos RHs, pelo menos com quem eu convivo mais, de uma aprendizagem colaborativa, né? De uma comunicação que tem transcendido, digamos assim, as organizações. Me parece que é algo que uniu, digamos assim, muitos profissionais, né, de outras organizações. E como é que você está lidando com isso? Como é que você está comunicando? Ou quando um colaborador né, foi diagnosticado com Covid, como é que você faz isso? Vocês comunicam, não comunicam? Quais são os protocolos que vocês criaram internamente para lidar com essa situação? Como é que está sendo, como é que estão sendo essas reuniões, como é que está sendo o compartilhamento? E aí o RH tem um papel, como sempre, né, RH nas organizações, mas nesse momento, nós estamos fazendo um corte, né, agora desse momento, né, tem um papel extremamente importante, né, em também facilitar, né, junto com as lideranças, né, o trabalhar com essas questões junto aos próprios colaboradores, né? Porque muitas organizações estão, dentro das suas empresas, criando várias situações de resguardo, de cuidados, né? Dentro dos seus postos de trabalho, dentro da organização. No entanto, quando aquele colaborador sai do portão, né, e vai para suas casas, às vezes o ambiente é muito diverso, né? Então, como é que você lida, né, com a comunicação e sim, com as relações dentro da organização, com isso, né? Como é que você comunica? Como é que você divulga, não divulga, retém, expõe o colaborador, não expõe, né? Como é que você trabalha com essas questões do dia a dia, né? Que esse é o que pega, né? Né? E o RH está ali junto, né? Também um aprendiz numa situação, como tu mesma dizes, né? Não tem, né, especialista numa situação que nunca foi vivida por ninguém, né? E como é que tu vês isso? Eu vejo, né? Como é que tu está vendo essa questão? Então, eu vejo o RH como protagonista,
né? Protagonista da mudança que está acontecendo, como protagonista junto aos gestores para dar o suporte, junto às equipes para dar o suporte necessário. A gente está convivendo com um medo muito grande, que é o segundo maior medo. Eu digo que o primeiro maior medo da população mundial é falar em público, né? O segundo maior medo é o medo de morrer. E nós estamos convivendo... Deu um cortezinho no primeiro medo. Se pudesse repetir, Alessandra, deu um cortezinho na tua fala, desculpa. Tá bom. O primeiro medo é o medo de falar em público. As pessoas têm muito medo de falar em público. Então, a comunicação, ela perpassa muito sobre a coragem de enfrentar e conviver com o medo para que você seja um bom orador, um bom comunicador, para que a gente tenha a coragem de estar aqui de forma muito tranquila fazendo um debate nessa live, né? Então, o medo de falar em público, você precisa encarar ele com a coragem necessária para esse enfrentamento. E o segundo maior medo é o de morrer. As pessoas têm medo de morrer. Então, o que acontece? Quando uma pessoa ela é diagnosticada com o Covid, todo mundo se apavora, as pessoas arregalam os olhos, né? Que é a expressão corporal, né? Você viu fulano de tal tá com Covid, né? E agora como é que a gente vai fazer? Então, a gente, como RH, eu digo, eu sou RH a vida inteira, porque eu já fui RH, hoje eu trabalho como consultora, mentora, enfim, mas eu sou apaixonada por essa área, gosto, amo RH. Eu digo, a gente como RH, a gente precisa ser os corajosos desse momento, né? Para dar o apoio e o suporte emocional para a equipe, para os gestores, para reduzir a ansiedade, reduzir o medo que as pessoas estão tendo. Então, a primeira coisa quando acontece um diagnóstico do Covid, primeiro é ter certeza, né? Que isso existe mesmo. Avaliar quem são as pessoas que fizeram o contato e imediatamente isolar essas pessoas. Então, nas empresas que eu tenho trabalhado, hoje pela manhã mesmo, eu fui trabalhar numa empresa e a empresa disse, olha, temos 2 profissionais, um RH que tem mais de 40 pessoas, temos 2 profissionais que estão com suspeita de Covid, que pode ser uma gripe ou pode ser realmente Covid. Então, todos usam máscara, existe um protocolo que ninguém entra sem máscara, o álcool gel, higienização a todo instante. Então, tem todos os cuidados legais. Aquilo que você falou, a gente respeita tudo que é possível dentro da empresa, mas a gente não sabe o que acontece da porta para fora. E aí vai depender muito da consciência das pessoas de se isolarem, de se cuidarem nesse momento. Então, quando acontece uma situação de diagnóstico dentro da empresa, imediatamente as empresas elas afastam as pessoas que estão com suspeita, comunicam todos e automaticamente para que todo mundo fique em autocuidado caso tenha algum sintoma específico. Eu vejo também que as empresas fizeram um afastamento dos grupos de risco, né? Então, tem um frigorífico muito grande aqui que ele fez um afastamento de X pessoas que estavam em grupo de risco e essas pessoas só vão voltar quando realmente estiver seguro, né? Então, assim, os RHs têm feito muito isso. Agora, além de todos os cuidados, de toda a responsabilidade, Ministério Público, Ministério do Trabalho, Secretaria da Saúde, tudo isso acompanhando para atender as empresas responsáveis internamente com relação à saúde dos seus colaboradores, os técnicos em segurança do trabalho, todos orientando e fazendo realmente a coisa fluir da melhor forma possível. Existe o abalo emocional que acontece dentro da equipe quando alguém é diagnosticado com a Covid, que é por trás disso tem o medo da morte, né? Fato isso, né? Então, o RH precisa entrar, na minha percepção, e é uma percepção assim que eu enxergo, e nas empresas que a gente está trabalhando também, como suporte emocional para desde cuidar daquela pessoa, saber como aquela pessoa está no hospital, a família, como a família está se sentindo, reportar isso para a equipe, para que a equipe fique mais tranquila, porque uma equipe sem informação, a gente corre o risco que a equipe também se apavore, pessoas ficam doentes sem nem mesmo estar, justamente pelo lado psicológico. Então, eu digo que os RHs, eles estão tendo um papel de muito protagonismo, de muita valorização, e eu tenho certeza absoluta que os empresários, os empreendedores, os líderes, ou a própria diretoria, a organização como um todo, eles vão valorizar cada vez mais o papel do RH, com uma visão estratégica, com uma visão humana, com uma visão de ajudar no apoio emocional a essas pessoas. Eu acredito que talvez você compartilhe comigo dessa percepção, Nair. Parece que o RH
nesses momentos, né, principalmente, tem um papel fundamental. E quando a gente fala assim de ocupar o espaço estratégico, né, aí temos uma bela oportunidade, porque realmente é o momento de poder estar olhando para o teu colaborador, seja que posição que ele tenha, mas também olhando ele dentro, mas também fora, né? De como também ele está lidando na sua casa, com a sua família, no seu espaço, né? Por isso que eu vejo que a comunicação aí, a informação, o esclarecimento, o auxílio, a escuta, né? Da realidade, das dificuldades, de como lidar, é também um papel da organização. Com Né? certeza, a organização ela precisa ser responsável, né? Nós temos a autorresponsabilidade de nos cuidarmos e nos protegermos, de usarmos os equipamentos de proteção, de segurança como um todo. A empresa tem a responsabilidade de proporcionar tudo isso para todos os colaboradores, mas existe aí uma responsabilidade global como um todo. E ao mesmo tempo a gente percebe algumas políticas de uma transferência de responsabilidade também para o empreendedor, para o empresário, com relação à saúde dos colaboradores, né? Então, é algo muito maior do que apenas, uma pandemia, eu não, de repente não estou no grupo de risco, mas é a preocupação com a pessoa que está ali trabalhando junto comigo, né? A empatia social, que a gente fala muito das habilidades de inteligência emocional, porque sem empatia a gente não vai a lugar nenhum, vai do alto escalão até o profissional que tem uma tarefa mais básica dentro da organização. Uhum, uhum. Aqui deixa eu ver só um pouquinho, a Márcia, acho que foi Márcia, ela colocou, a Márcia Pimentel, esse medo de falar em público muitas vezes aparece nesse momento do home office, as pessoas evitam ficar visíveis na tela com receio de demonstrar insegurança. Então, também o medo, esse medo da exposição que tu falaste, que são dois medos, né? Do falar em público, né? E o de morrer, mas ao mesmo tempo, quando você está assim, você está falando em público, né? Uhum. Uma Então, coisa interessante muitas vezes as pessoas se escondem. como me preparo para uma reunião de home office, né? Eu É. sempre falo que a gente tem que se preparar como a gente estava no ambiente de trabalho, porque existe uma questão de relaxamento, né? Na questão de você se sentir mais relaxado, tá lá com o seu pijama, com a sua calça de ginástica, com a sua calça de abrigo, mas você participar de uma reunião de trabalho. Então, dependendo do fórum que você vai participar, é você se preocupar com a sua imagem, né? Para que eu me preparei para fazer a live aqui com você, né? Você se preparou para fazer a live comigo, porque nós temos aí mais de 30 pessoas online com a gente, então a nossa imagem ela é muito importante. Então eu percebo que às vezes as pessoas têm receio de abrir a câmera porque estão lá com o seu cabelo um pouco desarrumado, muitas vezes está com um blusão do pijama, às vezes as pessoas estão com o roupão por cima, né? Então, naquele momento é uma reunião de trabalho, né? Te vista como se você tivesse ido para o trabalho. Eu brinco, nem que seja daqui para cima, né? Para que as pessoas possam pensar, pelo menos, que você está ali acordada, ativa, né? Porque quando as pessoas nos olham de pijama, parece que a gente já está assim, putz, a pessoa está dormindo, está descansando. Isso não passa segurança para o teu líder, né? Não passa segurança para as pessoas que estão ali em reunião. Então, tem que ter o cuidado. Então, cuidado com a aparência, isso é comunicação também dentro das reuniões. Eu tenho percebido que as pessoas, às vezes, não abrem a câmera ou elas não abrem o microfone para falar, porque, às vezes, elas não estão acostumadas a ver a própria imagem. Elas não têm esse hábito. Né? E às vezes, a minha boquinha é torta, ou eu tenho uma ruguinha, não sei o que, e ela começa a achar defeitos, que tem a ver com a autoestima de cada um, né? Então, assim, é saber que ninguém tá ali para ver se você é bonito ou é feio, mas que você possa contribuir. E as pessoas precisam compartilhar mais as suas ideias e participar de uma reunião, seja como um profissional comum ou um grande executivo. Você não entra numa reunião e entra mudo e sai calado, né? A comunicação perpassa para você mostrar quem você é. E numa reunião online, quando eu preparo líderes para programas de desenvolvimento, onde eles estão buscando novos degraus dentro da organização, eu sempre falo assim, seja o primeiro a falar. Porque aí você já ultrapassou o limite do medo e você teve a coragem.
fale, porque você vai ser notado. Então, se você participa de uma reunião aí, eu dou treinamento às vezes de 40, 50, 60 pessoas dentro das minhas lives, das minhas masterclasses, e aí as pessoas não comentam nada, não compartilham, não fazem nenhuma pergunta. Então, assim, se mostrar também é uma forma de comunicação. Compartilhar e contribuir com as suas informações, com o seu conhecimento, com a sua expertise, é fundamental para você construir o time e construir esse novo momento. Talvez é a habilidade que você precisa treinar para que quando voltar o presencial ou até mesmo a jornada parcial, que a gente não sabe direito como vai ser o novo normal, né? Você já está com uma capacidade maior, você já está com uma desenvoltura maior. E aí o palco é o que te espera depois. Quem sabe você vai se tornar aí um palestrante, um youtuber, né? Um digital influencer, e aí vai. E como que as pessoas podem desenvolver essas competências? Assim, fala-se bastante da inteligência emocional, né? Falasse de empatia, de escutativa, né? Dessa questão de colaborativa, enfim, são várias competências, né? Que precisariam estar presentes, né? E muitas das pessoas não têm esse preparo mesmo, né? E ficam preocupadas com a ruguinha, ou com isso, com aquilo, ou com a questão da exposição em si, né? Como eu falasse que é o primeiro, eu até nem tinha essa informação de que um dos primeiros medos é falar em público. Interessante isso, porque é uma forma pública, né? O momento que você também está se olhando, o outro está olhando, né? Isso também talvez remeta, né? Agora eu pensando contigo, né? Desse dado que eu não tinha, que talvez isso realmente seja uma questão muito inibidora mesmo, né? Das pessoas, né? Ainda o estar se olhando e por isso fechado, não falar, ficar quietinho, estar, mas não estar, né? Ficar observando, ficar ouvindo, né? E como desenvolver isso, né, Alessandra? Como desenvolver essas competências, essas estabilidades? Então, Naira, olha só, logo que entrei ali na pandemia, eu vi que a comunicação era uma das maiores dificuldades das pessoas. E eu disse, como eu posso ajudar as pessoas, o nosso lado humano, né, para que elas possam sair melhores durante essa pandemia? E eu montei um curso de comunicação assertiva, gratuito, né? E então eu estou indo para a 4ª turma do curso de comunicação gratuito. Tem 160 inscritos na próxima. É gratuito, mas eu disponibilizo apostila, certificado, registro de presença. Só ganha certificado se participar nas 2 noites. Então eu dou um curso de comunicação assertiva básico assim, para que as pessoas possam se preparar um pouco melhor, como falar em público, ganhar autoconfiança. Eu falo muito das competências de inteligência emocional para você ter a coragem, né, conhecer bem as suas emoções e você poder trabalhar. Mas principalmente é o autoconhecimento. Então, de nada adianta eu fazer um curso, achar que aquela técnica ela é fantástica, se eu não sei o que me impede de ter a coragem necessária para me comunicar, para interagir, para me aceitar do jeito que eu sou. Então, eu sempre falo, busque se autoconhecer. Quanto mais você se conhece, mais você tem autoconfiança, mais aumenta a tua autoestima e automaticamente você se torna um profissional melhor. Então, o autoconhecimento vai para a autoconsciência, da autoconsciência vai ter então a autoestima, que vai aumentar praticamente a autoconfiança. Então, é um degrauzinho. Então, eu diria assim, faça cursos de comunicação, para entender como essa comunicação ela pode fluir e de que forma para que você consiga fazer um diagnóstico. Dentro dos cursos de comunicação existem algumas ferramentas, tipo, como está a minha comunicação atual, como seria a comunicação desejada, coach, né? Coach, mentoria, como eu estou, como eu gostaria de estar e qual é o caminho que eu preciso traçar para melhorar a minha comunicação. Que pode ser uma mentoria, um coach de comunicação, pode ser um curso mais avançado de oratória. Aí você vai vendo todo esse processo. Mas no primeiro momento, se autoconhecer e se autoaceitar. Se autoconhecendo e se autoaceitando, você é do jeito que você é e você tem uma história e você é perfeito dentro da sua maneira de ser. Agora, como que eu posso lapidar esse diamante? Para que esse diamante brilhe mais, né? Então, a comunicação é isso. É você se autoconhecer. Com autoconhecimento, existem várias ferramentas de autoconhecimento que vai te ajudar a trabalhar melhor a tua inteligência emocional e, por consequência, vai melhorar a sua comunicação. Então, tudo isso vai favorecer o processo de comunicação com as pessoas. Então, existem ferramentas, existe mentoria, existe coaching, existe curso de comunicação, existe feedback que eu posso pedir a respeito da minha comunicação para a minha equipe, para o meu gestor, para as pessoas que conversam comigo. Então,
formas de você fazer um diagnóstico, existe N. Basta querer, né? É o querer dar aquele passo de se arriscar. E é sair da zona de conforto, porque as pessoas, naturalmente, elas são resistentes a sair da zona de conforto. Agora, a gente está sendo obrigado a entrar num modelo diferente de comunicação. Então, todo mundo está tendo que aprender. Agora, quando a gente não é obrigado, a gente relaxa e a gente acaba, muitas vezes, nos prejudicando, porque lá na frente a gente sente a necessidade dessa comunicação. Uhum. Uhum. Ok. Bom, vamos convidar os nossos participantes aí a também trazerem algumas questões, vocês podem participar, nós estamos convidando vocês também a trazerem. Enquanto isso, eu vou fazendo as minhas perguntas, mas, por favor, sintam-se à vontade aí de também estarem questionando, que a Alessandra possa trazer a experiência dela e domínio que tem dessa área, né, Alessandra? Que a gente possa estar usufruindo disso, né? E olhando assim futuro, né, Alessandra, assim, como é que tu vês assim, como é que as coisas teu olhar, né, assim, diante do que nós temos, do que a gente tem dessa aprendizagem que foi acelerada, como tu mesmo dizes, e realmente assim, quando tu fazia palestras o ano passado sobre a inovação, sobre, né, e agora tudo aquilo que parecia que ia ser daqui a não sei quanto tempo hoje está na nossa mão aí, né? Realmente acelerou-se, né, muito. Principalmente nas questões tecnológicas, né, e nas relações, enfim. E como é que tu está vendo assim, essa questão esse olhar de futuro, assim, para frente, né? O que tu enxergas, como é que tu vês, o que fica né, de saldo disso tudo, o que nos alavanca para esse futuro, né? Que provavelmente não será um futuro fácil, né? Porque a gente sabe de que continuaremos tendo muitas restrições, né, no sentido de recursos e tal, mas também talvez temos alavancados em termos de algumas tecnologias que antes ou eram desconhecidas ou não estavam, né, ao nosso acesso assim, tão rapidamente, né? Mas também a gente sabe que temos diferenças, né? Que alguns, né, os privilegiados, né? Mas também temos muitos que não têm acesso a tudo isso, né? Sim. Então, como é que fica essa questão assim também da comunicação, do relacionamento, do acesso, né? Do colocar à disposição, digamos assim, do outro também, para que possa, né, transitar dentro desse novo, né? Que é o normal, que a gente sabe que vai continuar, né, por um bom tempo. Essa é uma Oi? pergunta que tem várias respostas, né, Nair? Nossa, Então que vamos lá, pergunta vamos fazer agora um exercício de futuro. Assim. bem complexa, né? Então, nós É. estamos vivendo o chamado mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Literalmente, a gente está aí. E as pessoas já estão falando que a gente está saindo já do mundo VUCA, que já vem outros paradigmas e outras crenças ali pela frente. Bom, em primeiro lugar, tecnologia. O ser humano, o especialista, o profissional, ele precisa dominar a tecnologia. Então, não vai adiantar nós sermos consultores e mentores se a gente não souber operacionalizar a tecnologia. A tecnologia, ela vai existir. Trabalhos operacionais, eu acredito literalmente, na minha percepção, no meu ponto de ver, literalmente eu enxergo que os trabalhos operacionais, eles vão ser mais reduzidos porque as empresas vão investir mais em tecnologia, reduzindo os postos de trabalho, justamente pelo medo de não ter pessoas para trabalharem no futuro. Então, a inovação tecnológica, ela vem cada vez mais, as pessoas vão estar mais nas suas casas e, ao mesmo tempo, elas vão querer ter um espaço de lazer nas próprias casas, né? Então, tendo acesso a conteúdos, o online vem muito forte, a educação EAD. Nós, mentores, coaches, formadores, vamos estar cada vez mais dando treinamentos online. Eu tenho 3, 4 lives por semana, masterclass, treinamento de empresas, e eu faço tudo online. Eu já fazia muita coisa online e hoje eu digo para você que mais de 90% do meu trabalho é online. E eu estou muito feliz com esse novo normal, porque eu não preciso viajar, eu viajava muito, estava sempre em avião, aquela coisa como um todo, e eu estou me sentindo muito feliz nesse novo momento, triste pelo que nos está acontecendo, mas feliz por essa oportunidade. Saber que a oportunidade, ela vem para quem está preparado.
Então, se prepare. Se você não tem domínio de tecnologia, domine tecnologia. Vai mexer. Tem muito tutorial na internet, tem muito curso online, muita coisa gratuita. Como eu mesma falei, eu disponibilizei, estou indo para a 4ª turma, mais de 400 pessoas treinadas em comunicação assertiva. Se conseguiu aproveitar 10%, fantástico. É isso que a gente queria. Já saiu melhor do que quando entrou. E buscar desenvolver as habilidades que você ainda não possui. A gente não tinha tempo para estudar línguas. Eu vi a Betina, que deu um oi pra gente lá de Londres, né? É uma pessoa muito querida que eu conheço também, que faz parte aí do nosso dia a dia, da nossa família. E a Betina fala inglês, fala italiano, eu acho que ela fala 3, 4 línguas aí. E a gente dava sempre desculpas. Agora a gente não pode mais ter desculpas. Por que a gente não pode mais ter desculpas? Porque agora a gente tem tempo e disponibilidade para poder fazer os estudos. Se você quer, hoje tem muito curso online, né, de inglês, é dedicação. Acabar com aquele gap de competência que você sempre teve. Né? Agora é o momento de você se qualificar e se tornar um especialista, porque ou você vai estar dentro do mercado ou você vai estar fora do mercado. Simples assim, né? Então, para nós, profissionais das áreas que temos as condições e os recursos, nós temos que investir nesse desenvolvimento. Em participar de projetos sociais, eu acho que isso, eu estou te ajudando a cuidar o horário aqui, que já a gente está quase no final, né? Projetos sociais, eu acho que é o momento também de nós sermos mais humanos e participarmos de projetos sociais para poder ajudar nesse processo de desenvolvimento da população que não tem acesso à tecnologia. Então, é nos reinventarmos, literalmente é isso. E gerar oportunidade para quem ainda não tem. Buscar junto nas suas cidades, defender apoio a esses projetos para que as pessoas possam estar todo mundo indo para o mesmo caminho. Temos um gap muito grande, uma distância muito grande nas classes sociais. Mas a gente está aqui para isso, né? Motivados para fazer a diferença nesse novo normal. Ótimo. Bom, nós já estamos nos encaminhando para o final, né? Faltam 5 minutos, mais ou menos, né? Então, pessoal, se alguém ainda tiver alguma questão, alguma pergunta, né? Se não, Ali, nós vamos, né, nos direcionando já para o final. Então, se tu pudesse fazer assim, então, quais são as tuas dicas finais, quais são as tuas, enfim, algo que tu queiras ainda dizer e possa, né, já ir mesmo, mais ou menos se despedindo, né, e que a gente possa ainda, eu sei que tu vais disponibilizar, né, um e-book, né, que as pessoas que tiverem interesse, né, um e-book com uma síntese, digamos assim, do nosso bate-papo aqui, né, tão rico e tão valioso, né. E sexta-feira sempre é um dia assim, que daí que a gente pensa, sexta-feira final, acho que nos deixa muitas questões até para já poder ir aplicando, né? E nossas relações pessoais, né? No nosso dia a dia, que também a gente precisa, né? Com os nossos maridos, namorados, filhos, pais, né? Também ter a escutativa, também a empatia, né? O quanto que hoje as nossas relações também estão sendo colocadas em xeque, nossas relações pessoais, né? E quanto que a comunicação hoje, né, precisa existir, né, com pessoas que nós onde dávamos oi de manhã, tchau, bom dia, e depois nos encontrávamos à noite, e hoje estamos juntos o dia todo, convivendo nos mesmos espaços e dividindo os recursos, o computador, enfim, a internet e tal, né, ensinando os filhos, né, das escolas, enfim, e isso tudo demanda, né, uma bagagem, né, interna, né, de inteligência emocional, de lidar com essas competências, e quanto que a comunicação é vital, né, nessas relações. Então, tem alguns, né, casais se separando, enfim, por quê, né? Porque às vezes a questão da própria comunicação, desentendimentos, né, passam por isso. Então, se a gente pudesse agora fazer Um fechamento, né? fecho, né? Isso. Então, dizer para vocês, assim, todos que nos assistiram, que estão aqui com a gente, que persistiram aí durante toda essa hora de troca de informação que a gente teve, é dizer que falhas e problemas de comunicação implicam em perder dinheiro, né? A gente perde dinheiro quando a comunicação ela não funciona. Atrapalham os relacionamentos que poderiam dar certo tanto na área pessoal quanto profissional.
é uma habilidade básica para quem quer crescer e ter sucesso para liderança ou para qualquer profissional de qualquer linha, né? Pessoas que se comunicam melhor são pessoas que conseguem enxergar de forma mais positiva, com mais felicidade, olham a vida com um olhar mais positivo como um todo, né? E crianças, se a gente pudesse dizer que as crianças que puderem ter acesso ao desenvolvimento da sua comunicação mais cedo, elas vão ser profissionais mais felizes, porque a gente vai estar combatendo aquele medo inicial que é de falar em público, de participar de reuniões, e por consequência disso também vão ser líderes melhores, são profissionais melhores, né? Busque autoconhecimento, identifique os seus gaps de comunicação e depois disso trace um plano de desenvolvimento para que você consiga ser mais assertivo. Peça feedbacks e evolua constantemente. Ser imparável dentro desse novo normal para que a gente possa estar cada vez mais preparado para a próxima semana. É mais ou menos isso, né? Ok. Então está, Alessandra. Muito obrigada, BRH, em meu nome, te agradece muito por teres contribuído tanto em uma sexta-feira, assim, para a gente poder ficar realmente com questões para construir, para pensar e para implementar já rapidamente. Então, te agradeço muito pela tua presença, pela tua forma doce, carinhosa, leve, né, de tratar esse assunto que sempre é um instigante. Então, um beijo grande para ti. Agradecemos aos nossos 35, 36 pessoas que estiveram conosco ao longo da nossa tarde. Muito obrigada. Uma boa tarde. Tchau, tchau. Obrigada. E na semana que vem tem mais. Beijo. Isso aí. Tchau, tchau. Obrigada. Sucesso para todos. Até mais. Até.